um grande abraço, para você que está ligado, você que está acompanhando a equipe positiva. Nós estamos aqui com o nosso programa Passando a Limpo, que é a tribuna do povo, abraçando você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, venha com a gente, acompanhe o programa Passando a Limpo, porque hoje nós estamos recebendo aqui o secretário de Saúde do município de Três Pontas, o Felipe Pereira, para a gente conversar alguns assuntos, porque falar de saúde às vezes é um ponto polêmico das coisas, às vezes as pessoas não entendem como é que funciona a saúde, e a gente trouxe aqui o Felipe para falar a respeito desse tema, já que ele é o secretário, está à frente dessa pasta e ele sabe de todas as dificuldades por que passa a saúde do município de Três Pontas. Felipe, primeiramente, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Passando a Limpo. Bom dia, Silvano. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Há tempos que nós estamos marcando essa entrevista, né? Falar de saúde aqui em Três Pontas é muito difícil, mas é importantíssimo a gente tratar vários temas aqui importantes para a população, né, em geral, para a classe política, né, para a classe técnica também, que quer entender um pouco mais desse trabalho que a gente vem realizando durante esse primeiro ano de mandato. Pois é, Felipe, vamos falar a respeito de construções, inicialmente. Nós vamos falar aqui de tudo, viu, gente? Do PAN, enfim, de tudo da questão da saúde em Três Pontas. A construção do PSF do bairro Antônio de Brito, ao lado da creche Cônigo Francisco. Fala pra gente a respeito dessa construção. Outro dia eu vi até um vídeo do prefeito, né, anunciando o início dessa construção. Será importante para esse bairro, né? Sim, vai ser importantíssimo, né? Ali nós já temos uma unidade, que é a unidade do Catumbi, né? Posteriormente, essa unidade do Catumbi fica ali na pracinha ali, ela vai ser uma outra unidade, né? Não vai ser unidade de saúde, a ideia nossa é talvez passar o CTA para lá, sair do aluguel, passar uma outra atividade da saúde para lá, porque já vai ter esse PSF na região ali, né? Que vai ser aquele PSF novo que está sendo construído ali em frente ao Pizzafone ali. Então, assim, vai ser essencial para o município, né? É uma obra nova. E um local bem localizado, uma obra grande, uma obra que a gente espera e aguarda muito, cadastrada no ano passado, né? Que foi ter sua liberação agora, no comecinho do ano. Terraplanagem já está pronta no local, a empresa já vai iniciar as obras. É uma obra padronizada do governo federal, a gente tem que explicar isso. Então, não é uma obra que o engenheiro da prefeitura projetou, então é uma obra padrão. Então, todos os postos autorizados pelo governo federal pelo plano do PAC, de aceleração do crescimento, elas são padronizadas. Então, essa UBS, esse PSF vai ser padronizado. A gente aguarda muito ansioso o início das obras e o final, né, principalmente, para a gente poder atender cada vez melhor a nossa população. Você espera o tempo para quando? A gente sabe que hoje, quando licitação pode ter problemas, de repente você fala, vai terminar agora, no final do ano, estou dando exemplo. Mas não é bem assim as coisas. Mas teria um prazo para a entrega desse PSF lá no Antônio de Brito? Sim, é uma obra grande, Silvano. A gente espera que dentro de um ano e meio, né, no máximo 2 anos, a gente consiga entregar essa obra. Claro que a gente sabe, né, que tem os trâmites licitatórios, né, pode ter algum interdério no meio desse caminho que possa atrapalhar, mas a gente vai antecipando os problemas, né, para que isso não ocorra, né. Então a ideia é entregar obras para a população dentro de um ano e meio. Outra obra que está em Franco, vocês estão trabalhando muito, é a UPAN, a obra do PAN. Como é que está a obra do PAN já? A obra do PAN é uma grande parceria que a gente tem com a Santa Casa, né? Agradecer o Michel, né, por estar tocando essa obra lá para a gente. É uma obra com recursos municipais, né? Eu faço questão de frisar que é a prefeitura que coloca o recurso ali naquela obra, né? E através de uma gestão da Santa Casa capitaneia, né, essa construção com o Michel, né? É um PAN totalmente novo, totalmente estruturado. É o primeiro PAN que sai do zero na história de Três Pontas, né? Então é um marco, né? Vai ser um PAN totalmente projetado para acolher o cidadão, né, com mais espaço na recepção, com mais salas de atendimento, com mais salas de urgência. Então, assim, a gente vai dar um salto que Três Pontas merece, né? E que está precisando também, é bem antigo, né? Três Pontas cresceu em vários aspectos na saúde, Silvano, e o PAN ficou para trás
nesse aspecto de crescimento. Não por não terem pensado nisso, foi sempre pensado nisso. Quem vê a construção do PAN hoje, não vê o que aconteceu por trás de tudo, até chegar essa construção na procura de terreno, na negociação, na conversa. Teve até questões culturais envolvidas ali, porque tem o pretorinho que fica na esquina ali, que é considerado um patrimônio cultural, não pode ser mexido, então teve que ter todo esse cuidado no aspecto de tombamento, para a gente não dilapidar patrimônio tombado, patrimônio público. E aí foi feita muita negociação por trás até a gente chegar nisso. E aí agora a gente aguarda ansiosamente, dentro de 1 ano e meio também, que essa obra termine e a gente consiga inaugurar. Vai ser muito bom, porque o fluxo de pessoas que vão ao PAN é muita gente. Agora, Felipe, eu quero falar com relação ao atendimento do PAN. O que você tem para falar para a gente? Muita gente reclama do atendimento do PAN. O que está acontecendo lá? Como é que está funcionando o PAN? Porque a gente sabe, não é de agora não, essa questão do PAN, a gente tem reclamação em todas as administrações. O problema da saúde pública no Brasil é um problema muito difícil de se resolver. E o PAN hoje, creio eu, que deve ser o maior problema da administração dessa questão do PAN. O que fazer para resolver o problema do PAN? Pois é, Silvano, o PAN eu falo para todos que me perguntam, me questionam, que não é um problema só de 3 pontas, é um problema a nível nacional. Se alguém tiver um PAN perfeito em alguma cidade do Brasil, me apresenta que eu quero lá ver. Não existe esse PAN perfeito. A gente procura ser o melhor a cada dia, e a gente tenta, com médicos mais capacitados, a equipe técnica, tanto os técnicos de enfermagem, tanto os enfermeiros, sempre para acolher o paciente da melhor forma possível. Eu sempre passo isso para eles, porque a pessoa que vai no PAN, ela não quer nada, ela está num lugar que já é difícil de estar, com dor, com um problema de saúde ou de um familiar. Então, assim, a gente tem que acolher esse paciente. Essa humanização eu prego muito aos funcionários lá. Isso eu acho que já dá um salto gigante. Agora, precisamos melhorar, mas hoje já se faz um atendimento muito bom no PAN. E por dia, a nossa média de atendimentos lá é 260 atendimentos. 8.000 pessoas por mês passam pelo PAN de 3 pontas. Se for fazer isso vezes 12, quase que a população, mais do que a população inteira de 3 pontas, utiliza o PAN. O problema do PAN é que as pessoas têm que entender, mas a gente não entende, qualquer pessoa que tiver, eu tenho problema com o PAN. Hoje é isso. A pessoa não quer saber. Lá é urgência, emergência. Mas se fizer a urgência e emergência, fica difícil também, Por que o PAN existe? Ele existe para atender a rede de urgência e emergência. O que é aquilo? O paciente chega lá, ele tem um procedimento de urgência a ser realizado, ele é estabilizado e aí ele vai ser encaminhado para uma internação. Aí depende se essa internação pode ser na Santa Casa ou pode ser também em um hospital de fora com mais recursos. Porém, muita gente procura o PAN com sintomas que podem ser resolvidos nas unidades básicas. Por exemplo, uma gripe, uma dor de barriga, uma cólica, Vai ter o atendimento no PAN se procurar? Vai, porque o PAN é porta aberta, tem que ter esse atendimento à população. Porém, às vezes, você vai esperar muito menos se você for na sua unidade do seu bairro mais próximo, vai ter um médico muito capacitado na unidade de saúde para te atender e vai te passar o tratamento necessário para você curar aquela doença. O PAN não, o PAN já é feito para estabilizar a sua dor naquele momento. Logicamente, o médico também vai passar o tratamento, pode até fazer exames caso necessário, mas 90% das vezes você vai resolver o seu problema da OBS. Então é isso que a gente pede. Quando o cidadão está indo no PAN sem a necessidade de estar no PAN, porque ele pode ir na OBS, ele está tirando a vez de alguém que está precisando muito de um atendimento rápido ali, que talvez chegue lá no PAN com um protocolo verde, com um protocolo amarelo, mas ele vai se agravando e pode se tornar um protocolo de urgência, de emergência. Então, assim, todo cuidado é pouco nesse momento. E a gente tem que cuidar, Silvano. Eu peço à população com muito carinho do nosso PAN, porque eu ando, eu vejo muitas cidades, o nosso PAN ele é muito bom. E atende também uma região toda. Ô Felipe, eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte:
ainda com relação ao PAN, que o PAN pode ser passado para a Santa Casa. Ele pode haver uma fusão da Santa Casa e o PAN. Isso está para acontecer? Silvano, isso exige muitas tratativas, né? Estamos conversando junto com a Santa Casa. O que é a ideia dessa administração? É sempre melhorar o serviço. O que for melhor para a população, o que for melhor para o atendimento ao público, o que for melhorar tempo de espera, qualidade de médico, qualidade do serviço prestado. Eu estou dentro. Ontem comigo, vamos juntos, o Luizinho também, acredito que sim. Só que tem que ser pensado muito, com muito critério. Né? Não é uma coisa fácil de se resolver, não. Por enquanto. Envolve muitas coisas, né? Funcionários, sempre funcionou a vida inteira por conta da prefeitura, mas que pode acontecer de ser passado para a Santa Casa. Sim. E não podemos esquecer desses funcionários que estão lá, né? Quantas vidas esses funcionários salvaram lá ao longo desses anos? Eles têm que ser valorizados, né? Por isso eu peço a eles tranquilidade, né? Vamos conversar com todos, vamos fazer uma reunião com todos, no intuito de melhorar e chegar no intuito final, que é o interesse público. Sempre interesse público, nunca interesse particular de A ou de B. Para piorar não pode, tem que melhorar, né? Sim, com certeza. Então, aí vai ser, vai ser a Santa Casa que vai gerir aí aí o problema todo é da Santa Casa. Igual eu te falei, Silvano, não é uma coisa definida, estamos em tratativas, estudando, isso envolve um contrato de gestão que é muito minucioso, né? A nossa parte jurídica tem que analisar tudo isso, né? A parte técnica, porque envolve vários aspectos, inclusive um desses que você falou. Né? Quem vai cuidar de uma transferência, quem vai cuidar de uma judicialização, quem vai cuidar de um paciente que precisa de uma ambulância para ir para tal lugar, isso tudo tem que ser visto. Né? Então, é por isso que é um contrato minucioso. Pode entrar para a história, estar exposto por uma coisa boa, mas tem que ser muito bem analisado. Muito bem. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Né? Se a coisa é para melhorar, né? Se for para melhorar, que vá para a Santa Casa. Até porque o Michel faz um grande trabalho lá na Santa Casa, né? E a gente tem certeza do trabalho dele também. Ele vai gerir como provedor da Santa Casa Urbana. Eu acredito que vai ser um grande trabalho também, já visto que ele faz lá no Hospital São Francisco de Assis. Vamos falar um pouco de atendimento aos pediatras e lá no Distrito Nossa Senhora do Rosário agora também tem atendimento pediátrico, né? Sim, pela primeira vez, na história temos um pediatra trabalhando lá no Distrito do Quilombo, né? É uma grande região, atende a comunidade do Morro Vermelho, atende Ponta Leite, atende o Quilombo. Então não é só o Quilombo, é toda aquela região ali. São mais de 4, 5 mil pessoas que têm atendimento ali. Você imagina quantas crianças vão ser beneficiadas. Então, um carinho muito especial pelas crianças. E o atendimento pediátrico é para isso. Aqui em Três Pontas, na zona urbana, como é que está sendo feito? Como é que funciona o atendimento pediátrico? Hoje a gente tem escalas médicas com pediatras em todas as unidades. Mas nem sempre, todo dia, na unidade, você vai ter um pediatra. Mas em algum posto da cidade vai ter. Então, se você for, por exemplo, você está na unidade do Catumbi aqui, foi lá no posto Catumbi, tem o pediatra, vamos marcar para consulta, você vai ter o teu filho, sua filha vai ser bem atendido. Se não tem esse pediatra lá no dia, ele vai estar em outro posto, você vai ser direcionado para esse posto. Então, sem atendimento, não vamos deixar o cidadão ter o atendimento. Como é que funciona essa questão de médicos? Vocês estão tendo dificuldades para a contratação de médicos, Felipe? Médicos capacitados, a gente sempre tem dificuldade. Mas qual é a especialidade que dá mais dificuldade aí na contratação? Pediatra foi um gargalo muito grande por muito tempo, né? Hoje a gente tem excelentes pediatras no município, né? A gente sempre tentou buscar gastro, por exemplo, é uma especialidade difícil de neurologista, neurologista, né? E não basta ser o médico especialista na área, o médico tem aptidão para trabalhar no SUS. Não pode vir com
dificuldade, mas a gente acaba encontrando. Agora, o médico clínico geral tem bastante procura. Pois é, estamos entrevistando aqui o secretário de Saúde do município de Três Pontas, o Felipe Pereira. O programa Passando a Limpo tem um patrocínio de loteamento Nova Três Pontas 2. Adquira já hoje o seu lote, tá bom, gente? Loteamento Nova Três Pontas 2. JCV é o melhor ferro e aço para a sua construção. Rede Minas Master de Farmácia. Aqui em Três Pontos, com 4 farmácias para bem servir você. Rede Minas Master, a farmácia da Denizinha. Kleber Gás, ligue 3265-2369 e peça já o seu gás. Também falamos em nome de Ipiranga Pneus, Ipiranga Pneus, onde você leva seu carro para trocar o seu pneu, trocar o seu pneu novo, para um novo, evidentemente, lá faz balançamento, alinhamento, e tem uma completa oficina, tá bom? Organização de luto contra o Vitor, tem o melhor plano funerário para você. Pois bem, Felipe, vamos continuar aqui. Vocês estão fazendo melhorias no posto de saúde das Bananeiras, não é isso? Sim, com certeza, é uma medida positiva, né? A gente está fazendo uma reforma boa lá, o posto merece, atende uma grande região, é o posto de saúde mais longe do município, então a dificuldade que o cidadão daquela região tem de vir até a cidade é grande. Ele paga às vezes um Uber, né, caro, né, ele tem que aguardar um ônibus passar, então assim, é difícil para ele vir na cidade, então ele acaba indo no posto da zona rural mesmo. Então assim, a gente tem um médico lá, com muita qualidade, né, se não me engano o Dr. Luiz Fernando faz um excelente trabalho lá e vai receber melhoria lá no posto, né, já estamos em processo de licitação, né, para começar essa obra lá, vai ser muito importante. A gente vê que muitas localidades na zona rural, hoje o povo vem para a cidade, mas aquela região das Bananeiras, ali tem muita gente, né, Felipe? É uma região muito povoada, Silvana. Quando eu fui lá, fui com a enfermeira responsável lá, com a Eliette, nós tivemos uma grata surpresa, fomos muito bem recebidos por toda a população lá, grande população, né? Agradecer ao proprietário da fazenda lá também, que prontamente nos recebeu, porque ele abre, poucas pessoas sabem, mas ele abre as portas da fazenda dele para receber uma unidade e para receber toda a população ali da região. Então, é um trabalho importante no município. Pois é, gente, secretário de saúde aqui com a gente, falando aqui no programa Passando a Limpo. Alô, gente do Botafogo, a ideia é que vocês fazerem o PSF lá no Botafogo, inclusive, vocês estão procurando um imóvel para esse PSF. Vocês achando o imóvel, você já bota aí para funcionar? Sim, a ideia é sim, lógico que tem todo um cadastro dentro do Ministério da Saúde para que venha a verba, para a gente montar uma equipe para trabalhar lá. Porém, nós temos uma dificuldade de achar local, né? Ali tem poucos locais, casas de aluguel nós não estamos encontrando, para aquele que souber de alguma casa apta, né, a receber uma unidade, uma casa grande, que esteja para alugar ou Entra em contato com você. vocês. Compra, né? A prefeitura pode analisar isso também, pode entrar em contato com a gente na secretaria que a gente vai analisar. Então, gente, a população ajudando aí nesse caso, porque vocês vão ser beneficiados aí no Botafogo, né? Eu também lembro, porque eu acompanhei as propostas de todos os candidatos e o Luizinho falou que queria criar um PSF aí no Botafogo. Isso será bom para vocês. Então, tiver um imóvel aí, informe a prefeitura para que tão logo tenha um procedimento, evidentemente, e depois vai ter o PSF para vocês. Olha, gente, vamos continuar aqui perguntando para o Felipe. Atendimento do ESF da mina do Padre Vitor, que pode ser ampliado em caso de epidemia e também pandemia. Explica isso para a gente, explica o que é ESF. Sim, ESF são as nossas equipes de saúde da família, né? Na verdade, aqui é o posto da mina, lá em cima, da mina do Padre Vitor, aquele posto que foi reaberto recentemente, frente à quadra lá do Vila Mangueira. Aquele que ficou fechado há muito tempo. Isso, aquele que ficou fechado há muito tempo, foi reaberto, finalzinho do ano passado, e agora ele tem pleno funcionamento, temos médicos lá atendendo. A ideia seria, talvez, fazer um atendimento estendido, né? Conforme for as negociações, a questão financeira, sanitária, era fazer um atendimento estendido lá até 10 horas da noite, né? Um atendimento em escala de 12 por 36 com os médicos, pensar nesse tipo de atendimento para que a população tenha onde levar, a não ser no campo, para a gente tentar desafogar um pouco esses protocolos
levar. Aí quando a pessoa tem um problema, vai lá para o. Sim, sim. Vai lá para Nós estamos estudando, lá é o local mais apropriado ao nosso ver, porque é o local que mais tem espaço para acolher esse cidadão, é uma área boa. E tem uma região grande ali também. Ali a comunidade da Vila Madalena é sensacional. Eu frequento lá, vou muito lá, sei que lá é um pessoal que precisa e é um pessoal que merece. Às vezes a gente comenta aqui, faz comentários da saúde, a gente, no teu caso que é secretário, você não quer ver ninguém fora sem ter atendimento, né, Felipe? A gente sabe disso. E a gente sabe também que as dificuldades é muito grande, a demanda que chega para vocês é para cirurgias, enfim, todas as especialidades em termos de saúde é complicado, né? É complicado, tem cirurgia que simplesmente não se faz em 3 pontas, né? Mas a gente não fica parado, a gente tenta a todo momento, a todo custo, resolver o problema do paciente. Teve uma paciente, logicamente não vou falar o nome, mas ela ficou guardando 21 dias um procedimento caríssimo. E nós conseguimos, graças a muito empenho da equipe médica, nossa lá da secretaria, ligando, conversando nos hospitais da região, conseguir esse procedimento em torno de R$51 mil para essa paciente, que é uma doença rara, né? 3 pontos não tem esse tipo de tratamento para essa doença rara, então nós conseguimos, com muito trabalho sério, né, com muita dedicação, a transferência dessa paciente e garantir a ela esse tratamento. Então foi essencial isso aí. Então assim, a população pode estar tranquila. Aquele problema rotineiro, aquele problema que a gente consegue resolver aqui, ou até um pouco além, a gente vai resolver. A gente faz parceria, a gente conversa com a Santa Casa, o Michel sempre muito rápido, muito aberto a nos ajudar. E aquele problema mais sério que a gente não tem a especialidade aqui, não tem nem profissional que faça, mas não vamos deixar ele desamparado, vamos tentar a todo custo resolver esse problema. Outro dia teve um problema na Câmara, né? Eu não sei se você viu, mas teve um problema na Câmara que uma família procurou lá os vereadores, o Coelho e o Robertinho, né? Para falar da questão de saúde, do atendimento lá do PAN. Eu até falei aqui no comentário, se a pessoa acha que não foi atendido, está errado. Primeiro, procura o pessoal da saúde, no caso o secretário, até o prefeito. Agora, não deu certo, o que você faz? Faz uma ocorrência, vai para o Ministério Público. Agora, procurar vereador vai resolver o quê? Não vai resolver absolutamente nada, na minha opinião. Entendeu? Agora, assim, eu acho que vocês, a vontade de vocês é atender todo mundo, porque ninguém quer ver ninguém doente. E ninguém, eu acho não, eu tenho certeza, quer deixar a pessoa ficar no pano, passando mal, né? Sim, com certeza, Silvano. A gente sabe que isso é cultural em todo o Brasil. O cidadão ele tende a procurar o parlamentar que ele votou, o vereador que ele votou. É natural, a gente respeita isso, né, na função que eles têm, que é importantíssimo para o nosso município. Né? Mas queria dizer também que a secretaria também está de portas abertas. Né? Eu estou lá todo dia atendendo as pessoas, tentando resolver o problema. Aquele problema que a gente não conseguir resolver, nós vamos ter uma boa justificativa para não resolver. Né? Mas 90% dos problemas que aparecem lá hoje, a gente consegue achar uma saída e uma solução. Eu acho que o caminho é procurar vocês. Eu dou minha dica, procura eles. Eles que são responsáveis por resolver o problema. E lá eles têm médicos, tem tudo, né? De repente vai procurar vereador aí, o vereador vai fazer um carnaval para cima, eu estou dizendo, quem fez ou deixou de fazer. E não vai resolver o problema. Procura quem direto. Se não deu certo com ele, procura o Ministério Público. Eu falo aqui perto de vocês. Mas eu tenho certeza, eu conheço o Felipe há muito tempo, é competente, qualquer área que ele trabalha, ele já sabe. O trabalho dele não vai querer deixar ninguém ficar remoendo, precisando da questão de saúde. Felipe, vamos falar outra coisa aqui da dengue. Como é que está a dengue no município de Três Pontas? O negócio está feio, ou está médio, como é que está a coisa? Nós recebemos relatórios diretamente da Regional de Varginha, né? Logicamente, nós passamos para eles os dados que nós colhemos, né? E com base nisso, eles nos elaboram relatórios da situação da dengue no município. Hoje, a situação da dengue em Três Pontas está bastante controlada. Esperava-se no início do ano, né, que tivéssemos uma epidemia, assim como o ano passado. Porém, essa epidemia não se confirmou. Logicamente, nós não ficamos esperando a epidemia confirmar ou não confirmar, nós nos preparamos desde
preparamos, reservamos até um recurso para, se precisar, montar um hospital de campanha. Graças a Deus não foi preciso. Conseguimos utilizar esse recurso em outra coisa. Porém, estamos em fase final, né, do combate à dengue. Né? Vocês estão realizando o fumacê? Sim, o fumacê é importante explicar para a população. Não é da cabeça do secretário, nem da cabeça do prefeito colocar o fumacê na rua. O fumacê tem critérios para ser colocado em rua. Então, se o Estado ele acha que determinado local está com um foco um pouco maior do que os outros, nós fazemos um pedido e ele libera o fumacê para aquela região. Mas isso depende de casos confirmados, depende da população que fez o teste informar que está com dengue. Porque muita gente tem a dengue, vai lá na farmácia, faz um teste particular, mas não informa que está com dengue. Às vezes a farmácia informa, mas tem farmácia que não informa. Então a gente pede, informa a nossa vigilância epidemiológica, para a gente ter um estudo, para a gente saber quantos casos a gente tem. A gente tem esses números lá na secretaria, na cidade, em um outro momento eu posso te passar, Silvano, que eu acho importante a população saber. Está relativamente bem menor do que o mesmo período do ano passado, né, quando nós evoluímos. Isso se vale ao trabalho dos agentes de endemia, que poucos são falados, mas são fundamentais, batem de porta em porta. Aquilo é formiguinha, né? Aquilo é uma formiguinha, sabe? Eu valorizo muito o que eles fazem, eu acho importantíssimo. Na verdade, se não tem o trabalho deles, o crescimento da dengue é muito grande. Outra coisa que fizeram aí, que a população acatou, por isso que eu falo que tem que fazer campanhas educativas, limpeza de terrenos, assim, das casas, né? Porque tem gente que vai acumulando lixo dentro de casa. Sim. Aí o mosquito vai lá, pica a pessoa, a prefeitura que é culpada, né? Na realidade não é. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? Pelos números que a gente tem lá, a gente tem 99% de certeza que a dengue está dentro da casa das pessoas. Né? Ela está também nos lotes sujos, né? Naquela poça d'água que não fez ali uma drenagem. Tá, mas 99% dos casos ela está dentro da casa das pessoas. Num quintal com entulho, numa casa mal limpa. Né? Então a gente pede a população, tem que se cuidar dentro da casa de vocês, que aí não vai ter você pegando dengue, não vai transmitir para outra pessoa, não vai ter aquela superlotação do nosso campo, né? A gente vai poder concentrar nossa força em outras coisas. Depende da gente, depende da população, depende de cada um fazer um esforço para a gente diminuir essa epidemia. E a gente não está em epidemismo, a gente está tranquilo, a gente está. Graças a Deus, a epidemia está finalizando agora, a gente sabe que entra o frio, o mosquito ele vai desaparecendo e a gente espera no próximo ano também estar preparado para combater. E agradecer também a Secretaria de Obras, né, que tem feito uma limpeza boa na cidade, né, isso ajudou, né, na campanha Cidade Limpa a gente conseguir diminuir focos também. A questão da Covid em Três Pontas, como é que está hoje? Porque eu acho que pouco se fala de Covid. Como é que está essa questão? Pouco se fala a nível nacional do Covid, quase não se fala mais. Com a vacina, né, isso melhorou muito. Mas porém, tem a vacina? Muita gente deixou de vacinar, Silvano. Então, assim, a gente pede. Né, você naquela ali não tem que vacinar ou tem que vacinar? Não, tem que vacinar. O SUS está aí para isso, né? Eu defendo a vacina 100%. Né, e eu vacino, todo mundo lá em casa vacina, né? Podem vacinar. Né, não tem perigo nenhum vacinar. A vacina é fornecida nos postos, só procurar a sua unidade, tem que vacinar todo ano, né? Não pode deixar de vacinar, não. Mas ainda tem muitos casos de Covid? Acontece? Tem menos, né? Mas a gente vê que aquele cidadão que tem uma comorbidade, quando ele pega Covid, ele tende a ter uma piora. Né? Mas com o trabalho do PAN, da Santa Casa, a gente ainda está conseguindo reverter. Porém, tem que vacinar. A vacina é o principal instrumento de combate ao Covid hoje. É isso que tem que acontecer. Vacina. E a vacinação no geral? Vocês têm feito campanhas aí? Como é que está essa questão de vacinação? Vamos falar das crianças, dos adultos e também idosos. Sim. A gente encontra uma dificuldade do Estado na vacina da gripe. Teve muita vacina no começo do ano e agora a gente notou que o Estado está com um pouco de falta. Então ele pediu para a gente priorizar crianças e idosos. Né? Então nós estamos priorizando esses grupos dentro dos postos. Porém, vindo mais vacina do Estado, nós vamos abrir para toda a população. É importante vacinar. Né? A gente sabe, não só a vacina da gripe, né? Toda a cobertura vacinal de 3 pontos ela tem que ser feita em cada cidadão. Para quem doenças, aquelas doenças antigas que tínhamos ali, né? Que não rola meningite, entre outros,
se deve não porque as secretarias de saúde do país todas têm aí a sua vacina, mas o povo não vai vacinar. Não, tem que ir até o posto. Né? Lá no posto nós vamos ter funcionário para atender. Com certeza, eu garanto para você que o cidadão que for lá, ele vai ter uma vacina para tomar. Nem que seja uma vacina que está lá atrasada no cartão dele. Então, assim, é necessário ir. Não pensa só na gripe, não pensa só no Covid, pensa em todo o cartão de vacina. Tem que ser atualizado anualmente. Todo mundo tem que ir no posto fazer isso. Isso nos ajuda, porque cresce o nosso índice de vacinação, diminui as doenças, diminui pessoas nos atendimentos, diminui filas. É importante para nós. A vacina, para nós que trabalhamos no SUS, é essencial. Isso é importante, as pessoas têm que vacinar, viu, gente? Vacinar é obrigatório. Eu também, eu vacinei contra a Covid naquela época. E via muito barbaridades aí, vacina. Aí cada um sabe, né? A vacina está ali, se você acha que vai te prejudicar, vacina. Mas eu vacinei e não tive problema, graças a Deus. Aliás, eu não tive Covid. Agora que nós trabalhamos muito, você lembra? Na época da Covid, a coisa foi feia, né, Felipe? Você também, né? Você pode ter Covid. Tive Covid, eu estive presente trabalhando durante toda a pandemia. E é complicado, né, cara? Então, por isso, aproveita que tem vacina aí, aproveita, vai lá e toma suas vacinas. Vamos continuar falando aqui, vamos falar um pouquinho de cirurgias eletivas. O que você fala para a gente a respeito das cirurgias eletivas? Cirurgias eletivas, nós temos lá a nossa feira que a gente segue, que é a feira do SUS Fácil, né? Tem paciente cadastrado no SUS Fácil. Então, assim, não adianta indicação, não adianta contato, passar na frente de ninguém, a gente não consegue fazer isso dentro da secretaria, nem pode fazer isso. Não. A gente segue uma lista de cadastro no SUS Fácil. Então, aquele paciente tem que realizar um procedimento e ele está com o ok do médico, com o encaminhamento do médico, cadastrado no SUS Fácil, nós vamos revisar, estão dando verbas aí para a gente continuar com as nossas cirurgias. Temos uma demanda de cirurgias ortopédicas, tanto de joelho, de quadril, que é uma demanda que está me incomodando desde janeiro. Graças a Deus, agora, negociação com a Santa Casa, conseguimos alinhar valores. Já tem paciente fazendo pré-operatório para começar a fazer essas cirurgias agora nesse mês. A gente espera que já tenha uma grande leva aí. A demanda está muito grande de cirurgias, né? Muito grande. Então, assim, a gente pede um pouquinho de paciência, né? A gente não vai conseguir fazer tudo a tempo e a hora, né? Mas com um pouquinho de paciência nós vamos conseguir atender essas cirurgias todas que tem lá. E com relação à distribuição de remédios da farmácia básica aqui no Três Pontos, como é que está? A farmácia de Três Pontos, você pode pesquisar aí na região, ela é considerada uma das melhores farmácias da região. Tanto é que os dois funcionários que capitaneiam lá o serviço hoje dão até consultoria na área. Então, assim, é um grande trabalho que eles realizam. E como que é esse trabalho que eles realizam? Na captação de recursos. Né? A farmácia bate 93, 94% dos indicadores que ela tem que bater. Isso vem mais recursos para a compra de remédios, isso vem mais medicamento, em contrapartida do melhor atendimento à população. Então, assim, claro, a gente tem que seguir a lista de remédios do SUS. Se tiver um remédio lá que o médico te receitou que não é do SUS, infelizmente nós não vamos ter. E aí a gente vai ter que fornecer um similar que tenha na farmácia. Ah, não tem o similar. Nós vamos parar, ver o caso a caso, pensar, ver se a gente tem condição de fazer, ver se esse caso precisa de uma judicialização, por exemplo, para dar segurança para comprar esse remédio. Mas, assim, 90% dos casos de remédio que a gente receita, que a gente tem receita pelo SUS, nós conseguimos. Alguns outros tipos de remédio, por exemplo, componente especializado, a gente pede do Estado e o Estado também manda. Por exemplo, caneta para diabetes, né? São programas do Estado. Nós não compramos a caneta, mas a gente solicita, mediante protocolo médico, preenchimento de formulários, solicita esse ao Estado e o Estado manda para o paciente. Então, aí nós estamos trazendo os detalhes, os avanços da saúde aqui em Três Pontos. Eu chamei o Felipe aqui para explicar tudo para a gente. E nós estamos perguntando se vocês estão ficando cientes, né, de tudo que está acontecendo aqui na saúde no município de Três Pontas. E
E a mudança com a criação de uma regularização dentro da Secretaria de Saúde, o que é isso? Silvano, isso é a regulação. Né? O que é isso? Isso antes não tinha dentro da Secretaria. Né? Não tinha um médico ou regulador que realmente via cada procedimento, se era essencial, se não era, se está preenchido corretamente, se não está. Isso eu acredito, eu confio nisso, que é a grande revolução que nós estamos fazendo nesse início de mandato. Né? Temos agora um sistema, né, que é o sistema de uma empresa que gerencia esses atendimentos. Então hoje, se você vai no posto de saúde, o médico te atende, prontamente você vai ser inserido no sistema, vai pedir um raio-x do Silvano. Vai lançar esse pedido de raio-x do Silvano, vai cair lá no computador do médico regulador. O médico regulador vai ver esses raio-x do Silvano, ele tem que ser feito. Porque às vezes ele não precisa de raio-x. Se ele não precisa de raio-x, ele pode fazer outra coisa. Pode fazer um outro tipo de procedimento paliativo que vai curar o que ele tem. Então o médico vai ver isso. Se ele tem que fazer o raio-x, beleza. Ele vai classificar o Silvano como prioridade A, B, C ou D. Para saber se ele é para fazer mais rápido do que o outro. O outro que é urgente, passa na frente. O que não é urgente, segue o fluxo normal. Então isso é importantíssimo. Isso dá segurança para o médico, dá segurança para mim, para a secretaria, dá segurança para o prefeito, dá segurança para o cidadão, que não vai ter ninguém passando na frente dele, que não vai ter ninguém. Isso é importante. Isso é importantíssimo. E isso, não é nada mais que a obrigação nossa de fazer. Então, gente, é o seguinte, e a pessoa, por exemplo, tem gente que às vezes está acamado, está em casa, precisa de um tratamento da Secretaria de Saúde. O que tem que fazer, meu filho? Já teve até questionamento aqui de político que veio aqui e falou, tinha tal pessoa lá que estava lá na comunidade e tal, e a prefeitura não estava atendendo. O que essa pessoa tem que fazer para conseguir o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde? Se a pessoa está acamada, nós temos hoje o atendimento em casa para essa pessoa, que é a equipe do EMAD. O EMAD é um programa do governo, né? A gente tem uma equipe do EMAD. Isso é para todo mundo que está acamado? Para todo mundo. Se você tem um paciente acamado que necessita de um enfermeiro lá aplicar um remédio, fazer um curativo, né? Esse paciente não tem ninguém que faça isso para ele, vai ser tudo isso analisado, né? A equipe do EMAD vai lá, vai avaliar caso a caso, né? Para ver se esse atendimento o paciente consegue ir no posto, não consegue, então o EMAD vai até ele, o posto vai até ele. Precisa ir o médico? Precisa, vai o médico. Precisa ir a enfermeira apenas? Isso na zona rural também. Zona rural também. Então, mas o que o pessoal está tendo esse problema? O que ele tem que fazer? Quem tem esse problema é só procurar a gente na secretaria. Nós vamos chamar a Débora, que é a nossa chefe de enfermagem, nós vamos chamar o Jackson, que é um dos enfermeiros de muita experiência, que trabalhou no plano agora, que está com a gente no enfermagem. O Dr. Silvio, o evangelista, que está com a gente no enfermagem. Nós vamos chamar esses profissionais para avaliar a situação dos pacientes. Tem alguma solução, nós vamos dar. Pode ficar tranquilo. Então tá aí, gente. Se tiver esse problema aí, é porque muita gente não sabe. E de repente procura um lugar certo. A gente fala aqui, né, Johnny, tem que procurar um lugar certo. Procura quem está resolvendo, que pode resolver. Não tem problema, de repente você vai em outro lugar, não vai resolver. Né? Igual lá, vou lá na Câmara, lá não tem médico lá não, velho. Lá tem que legislar, fiscalizar. Ainda mais o horário da sessão é complicado. Eu sei que as pessoas procuram, né? Mas procura mais a secretaria que precisar. Procura mais a secretaria, que eu acho que lá vão ser resolvidos os seus problemas. E tem que procurar. O Felipe falou um negócio desse, né? Procura o vereador que vai chegar, coisa e tal, o vereador, mas de repente o vereador não vai resolver o problema. Porque você vai ter que ir lá na secretaria. É você que vai ter que ir lá para procurar os seus direitos. E igual o Felipe falou, principalmente nessa questão aí de pessoas acabadas, né? Que são muitas, tem muita gente, né, Felipe? Infelizmente. E você sabe que o nosso país está envelhecendo, né? Sim, é uma situação que a gente preocupa, né? Crianças, idosos, geralmente a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior, né? Felipe, vamos falar de outro assunto aqui que foi notícia aqui também, com relação a transportes de pacientes para Varginha. Explica para a gente, está fazendo esse transporte, não está, o que estava acontecendo? Silvano, como funciona hoje? A saúde tem a frota dela. Né? Se eu pegar todos os
exames que eu mando o paciente fazer em Varginha ou em Alfenas, por exemplo, uma ressonância, e eu pegar e levar uma pessoa para Varginha para fazer uma ressonância, eu tenho que abrir serviço para todo mundo. Eu não posso abrir um serviço porque o Silvano me pediu e privilegiar uma pessoa. Porque eu tenho que atender todo mundo. O SUS é universal, os princípios básicos do SUS. O que acontece hoje dentro da secretaria? Hoje a gente tem os atendimentos que a gente consegue levar atendendo todo mundo, por exemplo, pacientes para Itanhandu, pacientes oncológicos. Itanhandu é cirurgia de vista, consultas. Então, assim, a gente consegue atender. Agora, a partir do momento que eu abro o serviço, que eu olho que eu não vou conseguir atender todo mundo com a frota que eu tenho, com os motoristas que eu tenho, eu não posso abrir ele. Porque senão eu vou fazer para um e vou fazer para outro. Isso é equidade, isso é a universalidade do SUS. Nós temos que ter esse tipo de pensamento. E aí, pensando nisso, o que a gente está trazendo para Três Pontas em fase final, né? Já falei no podcast que você citou, e agora a primeira mão aqui para vocês, Silvano, vai começar a ser operacionalizado, né? É o atendimento desse paciente com transporte de ônibus. Como que a gente fez? A gente chamou a Santa Cruz, que é a empresa que faz a linha Três Pontas, Varginha, Três Pontas Alfenas. Negociamos com ele um preço de passagem, um valor menor, porque a compra vai ser em larga escala. E esses pacientes vão ter a passagem para ir e voltar do procedimento que eles fizerem. Com isso, eu consigo atender todo mundo, porque é um ônibus levando. A gente estima aí um total de 10, 15 pacientes por dia sendo transferidos, levados para fazer uma ressonância, um raio-x, uma tomografia. É evidente que se o cara for acamado, é diferente. Exatamente. Hoje a gente tem pacientes que a gente leva para Varginha, para Alfenas, para fazer esse tipo de procedimento? Tem, mas são casos específicos, criteriosos, que a gente analisa caso a caso. Por exemplo, um paciente acamado, que não tem condição de ir no ônibus, um paciente com uma comorbidade muito grande. Por exemplo, a pessoa tem deficiência visual. Vamos colocar lá dentro do ônibus e levar ela para Varginha. Obviamente, eu preciso que o motorista de saúde leve ela e ela faça o procedimento. Agora, uma pessoa que está fazendo um raio-x no braço, está com saúde, mas está com aquele problema no braço, ela está impedida de ir para Varginha de ônibus? Não está. E a secretaria vai fornecer isso. E hoje, os ônibus da Santa Cruz são os ônibus autorizados fazer essa linha, a única empresa autorizada, né, concessionária do serviço. E aí a gente está terminando de resolver as rotas que ele vai fazer lá dentro de Varginha, porque não é simplesmente tacar o paciente lá na rodoviária. A gente sabe que muitos pacientes nem vão a Varginha, não tem costume de sair de Três Pontas. Então, como que eu pego esse paciente, deixo ele lá na rodoviária e ele vai saber chegar? Então, assim, a gente está organizando com eles, está em tentativa final das rotas que eles vão fazer para parar no regional, para parar nas empresas que fazem o serviço para a gente, né, para deixar esse paciente lá na porta e depois passar pegando de volta. Para esse paciente ter o melhor tratamento possível. Claro, Silvano, o melhor tratamento possível é eu pegar o meu carro e ir nele. Isso aí sempre vai ser o que a gente tem condição de fazer hoje é comprar essa passagem. Ou comprar vários carros, aumentar o número de motoristas para levar todo mundo. Mas isso a gente sabe que pesa financeiramente. Porque você falou aí, tem muita gente por dia, né? Muita gente. São 10, 15 pacientes por dia. E ainda muitos pacientes desses têm que levar um acompanhante para fazer uma colonoscopia, para fazer uma endoscopia. Você não pode ir sem acompanhante. Então, gente, que está falando aqui, tudo que foi falado aqui, ó, vocês podem, se a secretaria não cumprir o que o Felipe falou, vocês podem mandar aqui para aqui positivo. Nós estamos aqui para isso, por isso que a gente tem que trazer os avanços que a secretaria está fazendo, porque muita coisa talvez as pessoas não saibam, e de repente você está com um problema, você passa, manda aqui para nós, para aqui, que eu passo direto para o Felipe. Eu não vou fazer sensacionalismo, eu quero resolver o problema da pessoa. Eu não adianta fazer um sensacionalismo primeiro, e depois os caras vão ficar com raiva. Primeiro você tem que tentar resolver. E o caminho de resolver, está aí, você tentar. Vai lá na Secretaria de Saúde, está com problema, procura ele. Sim, senhor. Não é assim? E esse do ônibus, só para finalizar, está em tratativa final. Tá? Nós já estamos em contato com a empresa assinado,
Nós estamos vendo a melhor logística para não cometer erro. Vai ter provavelmente um teste piloto, para a gente ver como o paciente vai se comportar nessa viagem, se vai ser bom para ele, vai pegar um feedback do paciente, para a gente achar os erros e acertos. Vai ter ônibus de hora em hora, 8, 9, 10, vai assim até terminar. E evidentemente voltando de lá também. Voltando de lá também. Então assim, todo mundo vai para Varginha hoje, vai encontrar esse ônibus azulzinho da Santa Cruz no caminho. Esse ônibus vai ficar por conta aí da Secretaria de Já Saúde. é o ônibus da Santa Cruz mesmo. Então, vai junto com outros pacientes que estão indo pela Santa Cruz. Porém, a gente sabe que eles têm espaço vago para acomodar esses tipos de pacientes. E se precisar, eles põem uma linha a mais. Então, assim, ficar sem esse transporte não vai ficar, mas ainda não está em operacionalização. Na hora que tiver a operacionalização, nós vamos fazer uma publicação nas redes sociais da prefeitura, informando que agora tem. E aí, o próprio pessoal, quando for marcar o exame, já vai ser informado que tem direito. Isso é bom, e esse detalhe de passar também perto dos locais é interessante. Sim. Ô Felipe, e essa frota de veículos de vocês, como é que está hoje? Nossa, Ela está sucateada ou não? Não. O Marcelo deixou uma O oferta. Marcelo, junto com a secretária Tereza, deixaram a nossa frota muito bem cuidada, muito nova. Temos aí poucos carros antigos, a maioria dos nossos carros, eu acredito que 80% são carros novos. Claro, a gente tem alguns carros que estão velhos, que a gente não utiliza ele para levar o paciente, por exemplo. Utilizando o serviço rotineiro de secretaria dentro da cidade, que é um carro que leva o paciente, ele não pode estragar. E para onde vocês vão? Para as viagens são para onde assim? Hoje a gente leva para Embu, Belo Horizonte, Varginha, Alfenas, Pouso Alegre, São Paulo, tem uma paciente que vai para Curitiba, Barretos, são para todo lado. Para todo lado, para onde tiver um hospital. Isso é um veículo novo, né? Senão, se for um veículo velho, vocês vão ter mais gasto, né? Sim, tem que ser um veículo novo, porque esse paciente, igual eu falei, pode acontecer de estragar. Pode, todo mundo está sujeito a isso. Até um carro zero que não pode estragar. Mas a gente tenta fazer com que o paciente vá e volte sem nenhuma intercorrência. Eu falo aqui uma coisa, as pessoas às vezes me xingam, eu faço o meu comentário diário aqui. Aí eu falo, gente, o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Aí vai ter gente que não entende. Hoje você vai pagar um médico particular, você tem que esperar. Você tem que esperar, e você está pagando. E aí eu sei que, até eu sou assim, a gente não tem paciência de esperar. Agora tem coisas que não pode esperar. Agora tem coisas que a gente não tem paciência de esperar. Mas o SUS, gente, nós estamos uma beleza aqui. Tem país aí que você tem que pagar para você internar no hospital. Hoje vai ter o SUS. Se bem que eu não concordo quando eu falo SUS fácil, né? Eu acho que tem que ser SUS difícil. Mas pelo menos o SUS atende. Atende. O SUS ele é um plano de saúde de 180 milhões de brasileiros. Pois é. Todo mundo é muita que quiser gente. ter acesso ao SUS, ele tem direito e ele vai ter. Só que ele. E não é só pobre que procura o SUS, não. É rico também, não é, Felipe? Todo mundo procura o SUS, né? Aliás, é o direito do pobre, O direito de todos, né? A gente não pode discernir o SUS de classe social. Eu só acho que o cara que tem dinheiro devia deixar o SUS quando vai necessitado, né? Mas não deixa, você sabe como é que são as coisas, né? Que é a coisa gratuita, mas o SUS é para todo mundo. Sim, e a gente tem que ter a consciência e defender o SUS. Eu prego isso sempre na secretaria. Defende o SUS. Não adianta nada você entrar lá no banco, acordar o médico que às vezes está no horário de descanso. Não adianta nada você fazer um textão no Facebook, criticar, porque você só vai jogar para baixo o serviço. Já é tão difícil, já é tão trabalhoso, a gente já trabalha tanto com tão pouco recurso que vem, que a gente sabe a situação do Brasil. Não é uma situação particular de Três Pontas, é uma situação nível estrutural, federal. A gente sabe dos problemas que o Brasil vive, não é de hoje. E somos nós aqui que vamos conseguir fazer acontecer, mas vamos fazer o máximo. O Estado sempre fala transformar o SUS no SUS ideal, que é o que a gente pensa dentro da gente, é o que a gente quer. Mas é difícil porque a demanda do país vai crescendo, né? E a demanda vai aumentando, né? E vocês viram aí na pandemia, o Brasil deu show, pelo menos tinha dinheiro. Criaram os UTIs,
resfriaram tudo aí na pandemia, entendeu? Agora, morreram, muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas também foram salvas, inclusive aqui em Três Pontas, né? Ô, Felipe, outra coisa que foi muito falado também, até na Câmara outro dia, eu tenho que acompanhar, e essa Câmara está bem pior que a outra era muito pior, muito ruim. Eu posso falar essa história, mas eu posso, a Câmara é muito ruim, deu uma melhorada, mas pode melhorar mais, aí, para melhorar mais, o pessoal sabe o que tem que fazer, não vai votar, né? Mas, na Câmara, as pessoas questionam de tudo, questionam de PAN, e que é o direito também deles, que eles têm que questionar, né? E eles sempre falam, a primeira coisa lá é o PAN, eu estou vendo muito PAN, depois foi discutida essa questão do carro, aí, né, desse carro para levar o pessoal para Varginha, do direito, aí falam bastante, e também é o direito do vereador, porque o vereador, ele tem que cobrar. Tem que cobrar. Às vezes a pessoa procura, tem que ir lá cobrar, mas não adianta, primeiro você vai lá cobrar. Eu também acho que o vereador tem que cobrar primeiro quem de direito, secretário, prefeito, depois não deu certo, aí faz o carnaval, entendeu? Mas procura, direito, vê assim, porque tem os trâmites também, né, que as pessoas têm que fazer. Eu falo tudo isso aqui, gente, porque eu também cobro. A gente também cobra e vai cobrar. Só que tem muitas coisas que a gente pensa que você resolve na hora e não resolve. E a questão da saúde, ela tem que ser resolvida. Ela tem que ser resolvida o mais rápido possível, porque a saúde não espera, né? Mas, ô Felipe, mais alguma coisa que você queira falar? É importante a gente falar, Silvano, já que você tocou no assunto da Câmara, né, sempre com muito respeito a todos os vereadores, atento todos, sem exceção de nenhum, lá na minha sala, na secretaria. Então, ô Felipe, só para dentro, porque a gente também tem que entender que, exemplo de vocês, o vereador, a turma vai em cima. Vai em cima qual? Vai ter o vereador que está fazendo. Ele não vai lá porque ele quer, ele vai lá porque algum cidadão procurou ele. Mas procure assim, o primeiro próprio caminho. Procure lá a secretaria que o vereador tem acesso. Leva as demandas, eu penso assim. Agora não deu depois, aí é problema, ele faz o que você quiser. Mas procura primeiro, porque senão pode até atrapalhar uma coisa que você já podia arrumar. Se você faz uma festa primeiro antes da hora, aí depois o que acontece? O Felipe, a Secretaria de Saúde, o prefeito, eles podiam ter arrumado, mas fez o carnaval antes, virou aquela bagunça. Procura primeiro. Assim, aí a gente não pode fazer isso, se tratando de saúde. Assim, para pôr um quebra-mola, eu até concordo com você, que às vezes pode não fazer com esse tipo de pensamento, né? Mas na saúde a gente não pode pensar assim. Né? Na saúde, pode ir lá com o vereador, pode ir lá com o Papa, pode ir lá com o promotor, com o juiz, vai ter o mesmo atendimento da pessoa que vai lá sozinha. Né? Ela tem que ser atendida. Né? O que eu cobro muito dos funcionários, às vezes a gente não consegue ter tudo. Né? O funcionário às vezes fala uma coisa que a gente não quer que ele fale, e o outro atende bem até demais, e a gente vai tentando lapidar isso, porque é uma questão cultural, uma questão de educação às vezes, né? E a gente tenta conversar. Nem todo mundo vai dar a resposta que você quer na hora. Mas a gente vai te dar uma resposta, e o que eu cobro muito pessoal, dê a resposta ao cidadão. O pior cidadão é aquele que não tem resposta, é aquele que fala assim, eu colei o pedido, estou esperando e até agora. Não é que a resposta seja não, eu pedido de exame faz 70, 80 dias e até agora ninguém me fala nada. Eu ligo no posto e ninguém me fala nada. Isso não pode acontecer. Mas exame aqui está demorando para fazer? Não. Eu já vi, inclusive, eu estou falando tudo, é porque eu assisto lá na Câmara, eu já ouvi falar lá que exame demora, coisa e tal, não tem isso. Hoje a gente atende. Vocês até ligam para as dentro de um mês você faz. Vocês até ligam para as pessoas. Liga, muita gente deixa o telefone lá no atende. A gente passa para o próximo da fila. Aí passa 2 meses, 3 meses, a pessoa lembra que teve um exame lá e vai lá falar que ninguém ligou, que ninguém atendeu, que ninguém entrou em contato, que a gente tem obrigação de ir atrás da pessoa. Não, a pessoa tem que procurar também. Né? Eu falei puxa assunto aqui da Câmara porque a gente tem que falar que é interessante. Outro dia eu estava numa discussão lá, a questão dos leitos de UTI. É importante falar isso. A questão do leito de UTI, como é que é essa questão dos 10 leitos de UTI? Sim, com muito respeito, né, sempre aos vereadores nesse ano. Eu pergunto isso desde quando estive como
leitos de UTI é o seguinte: hoje a gente tem credenciado mais 10 leitos de UTI da Santa Casa de Três Pontos. Esse leito é SUS. Ele fica na Santa Casa sob a gestão da Santa Casa, porque lá é o nosso hospital. Mas é leito SUS, é leito da prefeitura. Não é leito da prefeitura, ele é SUS, ele é para qualquer pessoa do estado de Minas Gerais. Qualquer pessoa do estado pode vir ocupar um leito desse. Para a gente abrir esses 10 leitos a mais, a gente tem que comprar os equipamentos. A primeira coisa que a gente faz é comprar os equipamentos. Temos o recurso, R$600 mil, a gente vai comprar os equipamentos, a Santa Casa vai fazer a compra. Mas esse dinheiro já está na Santa Casa? Ainda não, e eu vou explicar o porquê. Esse foi o problema. Sim, eu chamei alguns vereadores, depois que fiquei sabendo dessa discussão, né, que me contaram, para explicar, porque é necessário explicar. É moroso, é trabalhoso esse tipo de serviço. Temos credenciado, não quer dizer que temos habilitado. Quando o SUS credencia, ele fala para você, a grosso modo, pode iniciar aí as tratativas, pode iniciar a compra e pede a habilitação que nós vamos habilitar. Vamos credenciar. Isso foi feito, esse credenciamento foi feito na gestão passada. Grande mérito disso a Tereza e o Marcelo, que fizeram isso lá atrás. Credenciou, comprou os equipamentos, entramos num outro processo. E aí, vamos custear essa UTI. Não é barato. E isso me preocupa, porque é um salto, é um dobro do que a gente tem hoje. A gente tem 10, vai ter 20. Cada 10 leitos por mês, antes de habilitar, custará ao município R$480 mil por mês. Antes de habilitar. Então, comprei os equipamentos, comecei a funcionar. Peraí, esse 600 é para o equipamento. 600 é para o equipamento. E depois comecei a funcionar sem estar habilitado. O que quer dizer isso, sem estar habilitado? O governo não está mandando dinheiro ainda para custear. Ele espera ver a série histórica disso, ele espera a gente apresentar toda a documentação para ele habilitar o serviço. Mas enquanto isso, você está com a equipe contratada, os meses você vai funcionando. R$480 mil por mês. Mas e aí? Em tese, a gente acha que dentro de 3, 4 meses, trabalhando, a gente consegue habilitar. Isso que eu ia te perguntar. Habilitou. Vem recurso. É suficiente o recurso? Não. Sempre A gente menos tem que também. complementar a Santa Casa, abrir os leitos. E por que não fez isso até agora? Por quê? Porque tem conta. Porque é difícil. Porque não é fácil. Tem que credenciar, tem que pagar, tem que habilitar, tem que pagar depois. Então é o seguinte, os equipamentos, vamos colocar para eu entender. Vocês passam 600 mil, esse dinheiro você já tem. Esse dinheiro a Secretaria de Saúde já tem. Vocês passam para a Santa Casa. Aí, depois que montou os equipamentos, vai habilitar. É isso? Aí, na hora que habilita, já tem que estar funcionando o negócio. Antes de habilitar, já tem que estar funcionando. E aí, quem está a questão dos 480? Aí entra, antes de habilitar, 480, que a gente espera que dure 4 meses. Mas 4 vezes 480 dá R$2 milhões. Quase 2 milhões. 1.960.000. Depois de habilitar, 135 mil. Então, essa é uma conta que vai ficar o resto da vida. Isso aí além do que vocês pagam, né? Além do que vem de repasse para o governo. Mas vocês têm um percentual, vocês ajudam essas Não, isso é além. A dor do crescimento. Mas se a gente pensar que vai ser bom, vai também. Vai ser ótimo, vai ser muito bom. Nós vamos dobrar a nossa capacidade. Não vai resolver o problema inteiro, porque hoje mesmo tem 3 pacientes aguardando vaga. Se você colocar, vai 50 ali, vai encher os 50, não adianta. É porque é para todo lado. O SUS faz assim, tem 3 pontas, tem leito, então vamos mandar para lá. Não é só para você pega 3 pacientes que estão esperando aqui hoje, já teria 3 ocupados. Mais 5 estão esperando lá em Varginha, já dá 8. Mais 4 estão lá em Varginha, já não tem. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Né? É só estando dentro da secretaria que a gente tem. Né? Convido todo mundo que quiser participar no dia Então, para explicar nessa polêmica do dinheiro aí, porque o trem é o seguinte,
Eu acho, procura saber como é que funciona as coisas primeiro, mas saiba direito, não é por alto não. Eu já xinguei muita coisa aqui, que depois eu, por exemplo, já xinguei muita coisa, você acompanha a gente há muito tempo, você sabe. Depois eu voltei, peraí, não, eu errado. Não é assim. Então por isso tem que, não, é só pôr lá. Pra mim também, passou 600, vamos lá. É assim, não pode ter. Mas a despesa é contínua, é como tudo na vida, né? Você compra uma casa, não é só pagar a casa, você tem que manter ela. Tem que manter. Então assim, os leis não fogem disso. Você tem que manter. Como tudo na vida a gente sabe, não é só investimento, a manutenção que é o principal fundamento do Como negócio. vai ter médico lá? É igual vocês vão botar o vocês vão botar o PSF lá no Botafogo. Tem que ter estrutura, tem que ter médico. Montar é fácil. O problema é manter. E são despesas contínuas. Imagina se abrir 10 leitos de UTI e daqui 5 meses você falar que não tem recurso para custear. Como que você fecha 10 leitos de UTI? Não pode. E que vira isso no gabinete do prefeito? Não, no gabinete. Tem que lançar a saúde para a provedoria da Santa Casa. O que a gente tem que dar o passo e a gente, como gestor lá dentro, a gente tem que olhar a parte financeira. Claro, nós vamos ganhar, nós vamos procurar, nós vamos conseguir, né? Mas hoje a gente não pode afirmar esse compromisso. Hoje a gente tem que pensar com a cabeça na gestão. Se a gente conseguir esse recurso, conseguir custear tanto orçamentariamente como financeiramente, claro que nós vamos fazer. Né? Quem não quer, é menos 10 pessoas esperando uma vaga. Né? Uma vida salva. Se salvou uma vida, já valeu a pena. Então, assim, a gente pensa, mas a gente tem que crescer de acordo com a nossa capacidade. Porque nós aqui, o público está acompanhando a gente assim não tem a noção do que é. Para querer que o negócio funcione, se precisar, aí eu não vou botar no leito lá porque eu quis, não é bem assim. Às vezes é uma questão orçamentária. Hoje a Secretaria de Saúde gasta quantos por cento aí? É muito 34%. 34%. Ela gasta mais do que pode. Gasta mais que pode, gasta em torno de 15% a 20% a mais. E se gastar só o que podia, você assina do orçamento? Imagina, só 15% do orçamento. Não dá, né? A gente fazendo mais, a gente estaria fazendo feijão com arroz. Aí a gente gasta mais que a gente faz serviços importantes, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode falar é a dieta integral. A gente fornece dieta integral para os pacientes que alimentam por sonda. Antigamente você tinha que judicializar. Ele entrava na justiça para conseguir essa dieta. E às vezes a secretaria dava só 50%. Hoje a gente não, a gente está pagando integral, porque a gente entende que esse paciente está em sofrimento. Esse paciente precisa de uma alimentação, é a comida dele, ele passa fome se ele não ter essa dieta. Então a gente consegue fornecer 100% aos pacientes que têm isso. Só procurar a secretaria, fazer o protocolo, encaixar os requisitos do paciente e a gente vai fornecer. Então é muita outra ideia. Hoje, por exemplo, um médico hoje na Secretaria de Saúde é caro, né? É caro. Um médico hoje, 40 horas, ele custa o salário dele, sem os encargos, 20 mil reais. Pode pôr aí 25, 30 mil reais no médico. E vocês têm quantos médicos? Você sabe? Esse número de cabeça Mas é bastante bastante. falar, mas tem bastante. Então quer dizer que só o número de funcionários já leva lá a folha da prefeitura, que tem um percentual que você não pode ultrapassar. Tem mais esse detalhe, né? Por que você não enche lá de médico? O cara também, eu estou falando isso aqui, não é para puxar saco de nada, não, que eu sei. Você não pode estourar a folha da prefeitura também, do percentual. É 51,3. Você não pode passar o limite estabelecido pelo Tribunal de Contas. Senão, vem o Tribunal de Contas aqui, faz fiscalização, bloqueia recursos do município, paga a cidade. E aí que acontece o seguinte, o médico é caro, gente, entendeu? Ele enche a folha. Ele enche a folha, ele é um problema. Então, assim, às vezes não é colocar um médico lá que vai resolver o problema não, Silvana. Às vezes o problema é sazonal, é do momento, ele gosta. Se até uma enfermeira boa também resolve. Então é isso aí, Felipe, foi bom bate-papo, eu acho que está bem esclarecido o tanto de fatos aí. Quando precisar, a gente combina novamente, a gente sabe e agradece, a gente sabe que mexer na Secretaria de Saúde não é fácil, é complicado, é um trabalho difícil, né? Mas você está lá, você pegou essa missão, é porque você tem capacidade, competência, eu nunca duvidei disso, sei disso, você é um cara capaz e outra coisa também, você não vai querer deixar ninguém ficar aí a mima doente, né? Então, gente, eu falo mais uma vez, antes do Felipe encerrar, procura a Secretaria de Saúde, procura o pessoal lá, o Felipe, conversa com ele, está com problema, pode ter mais
agradecer, né? Excelente bate-papo que a gente teve aqui. Falar de SUS está se tornando muito fácil para mim, porque eu estou vivendo aquilo ali 100% do meu tempo. E como você já vivia antes do Já vivia, mas assim, com a intensidade que estou vivendo agora, eu confesso que não. Eu tenho um final de semana acabou também, né? Não tem fim de semana. Outro dia eu estava passeando, eu fui para o hospital, estava no bondinho, a paciente precisou da transferência, eu estava transferindo, arrumando a ambulância do bondinho de hospital. Você tem dia, né? Não, uma coisa é submeter a tudo isso. É um celular que não pode desligar, que não pode deixar de atender, né? A gente sabe, é a dor de uma pessoa, quando ela está necessitada, ela liga e tem que ligar mesmo, a gente sabe disso. Quando eu não estou apto a atender, vai estar a Giovânia, que é a subsecretária, vai estar Ela é fantástica, né? Ela tem uma sensibilidade. ela com o braço direito, tá na secretaria, o braço esquerdo, o pé direito, ela faz tudo lá, né? A secretaria praticamente se toca sozinha com ela lá, né? Eu sou um auxiliar dela, vamos dizer assim, né? E a pessoa fala, é outra que vocês podem procurar, a Giovana. É fácil conversar com a Giovana. Tá lá todo dia. A Giovana é uma outra pessoa, não tem como você falar que a Giovana é ruim, né? Trabalhou no ramo há muito tempo, foi experiente, está lá na secretaria hoje, como subsecretário. Poderia totalmente estar como secretário, seria excelente, né? É melhor que eu lá. Né? A gente está tentando, tem sido um grande desafio, Silvano. Eu acho que é um desafio profissional mais difícil que eu enfrentei até hoje na minha vida, e eu acho que não vou enfrentar um desafio. Você é um cara novo, né? Você já está começando, pegando as pedreiras, é bom. É bom você vai lapidando, vai dando capacidade, né, de atividade, de gestão, né, e a gente espera, né, dentro desses 4 anos do Luizinho, né, que tem nos dado total apoio, é importante ressaltar a importância do prefeito, né, nessas decisões que a gente toma, ele nos dá total apoio e nos dá condição para trabalhar. Qual que é a tua formação, Felipe? Hoje a minha formação ela é em Direito, né, eu sou advogado há 10 anos, pós-graduado em Direito Público, e vários outros cursos dentro da área do Direito Administrativo também. Então, assim, a gente está preparado. Essa questão aí, por exemplo, gente, a questão de judicialização, o Felipe é advogado, conhece como é que funciona. Você sabe os trâmites da coisa assim. Sim, a gente sabe, é lógico que o judiciário às vezes é uma caixinha de surpresa, a gente não pode esperar 100% de certeza no judiciário, mas a gente sabe direcionar o paciente, né? Se aquele for caso de judicialização, a gente vai saber direcionar, a gente vai saber conversar com os pacientes, explicar o caso para ele, tanto na visão técnica, né, do direito, quanto na visão médica, porque sempre é um profissional médico junto, né? Não vai ser da minha cabeça, eu não sou profissional da área médica, não posso entrar na discussão médica com o paciente nem com o médico. É o que o médico falar. Conduta médica a gente não rebate. E a gente está lá para isso, né? Portas abertas para o cidadão, quem quiser ir lá, né, tiver algum problema, pode nos procurar, marcar um horário lá, nós vamos atender. Tá legal, Felipe. Obrigado pela tua presença. Olha, gente, é isso aí. Eu acho que a gente conversou aqui com o Felipe, explanou algumas coisas. Depois, se tiver comentários aí, depois o pessoal lá seu responde, tá? Aqui na página. E eu quero dizer que nós trouxemos o programa Passando a Limpo em torno de loteamento nova 3 pontas, 2 JCP Melhor em Via Vias para a sua construção, Minas Master, a farmácia da Terezinha, organização de luto do Pano Victor, também em nome de Kleber Gás em Piranga Pneus. Vamos embora, amanhã tem mais programa Passando a Limpo aqui nas redes sociais da equipe positiva.